Sr. Deputado Miguel Coelho, do Partido Socialista. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Deputados, naturalmente, em primeiro lugar, quero aqui associar-me aos votos de pesar que acabamos de votar há bocado e recordar com particular carinho e emoção a figura de Igrejas Caeiro, um construtor do Partido Socialista e um resistente à ditadura fascista que a Revolução do 25 de Abril derrubou. Mas vou falar agora sobre uma questão que eu considero um grave perigo que paira sobre a cidade de Lisboa. Estou-me a referir à Lei do Arrendamento Urbano, já votada na Generalidade na Assembleia da República, à qual eu acrescentei o meu voto contra e que agora está para discussão na especialidade. E queria, sobre esta matéria, apelar à particular sensibilidade dos deputados municipais do PSD nesta Assembleia, porque eles também são lisboetas, também sentem os problemas de Lisboa e não acredito que possam ficar insensíveis perante a catástrofe humana que se vai abater em muitos dos nossos concidadãos da cidade de Lisboa se esta lei permanecer e se o governo do PSD teimar em não aceitar uma sua melhoria na especialidade de propostas que com certeza todos os partidos da oposição apresentarei, que o Partido Socialista apresentará e que eu próprio apresentarei individualmente, se tal entender necessário ou julgar necessário. É uma falsa questão nós pensarmos que o problema da dinamização do mercado de arrendamento reside nos contratos anteriores a 1990. Eu quase que diria que é um mito urbano. Já estava disso convencido há muito tempo, mas os resultados dos censos de 2011 assim o vieram confirmar. Desceram em 50%, praticamente, os contratos anteriores a 1990, dos anteriores censos de 2001 para os censos agora de 2011. Ficámos também a saber que 47% dos contratos de arrendamento são posteriores a 2005 e que 70% das rendas têm valores iguais ou superiores a 100 euros e 55% das rendas já têm valores superiores a 200 euros. Também é um mito urbano aquela ideia, coitadinhos dos senhorios, desculpa-me a expressão entre aspas, não têm rendimento nenhum porque as rendas são muito baixas. Naturalmente que haverá casos ainda de destruição e seguramente que os haverá, mas já não é essa a tendência geral. E, portanto, se o Governo quer dinamizar o mercado de arrendamento, errou o alvo. O problema não está nos contratos anteriores a 1990. Como se viu, estão a diminuir acentuadamente, até pela lei da vida, infelizmente, meus caros amigos, está a diminuir acentuadamente e também as rendas já não são tão baixas como se pretende agora transferir. A segunda questão, que é um mito urbano, é dizer-se que o arrendamento não é livre em Portugal. O arrendamento é livre. Quem for agora alugar uma casa, paga o preço que o senhorio estipular pelo prazo combinado que o senhorio entender. E ao fim desse prazo, o senhorio pode ou não renovar o contrato e pode propor uma nova renda e, portanto, o arrendamento é livre. É outra falsa questão. Temos que procurar nas casas de volutas que não são postas no mercado de arrendamento e perceber as razões pelas quais elas não são postas, as verdadeiras razões de ser da falta de dinamização do mercado. E aí estou de acordo. Passa também, e seguramente, por acelerar de uma forma mais rápida a situação de despejo, nos casos justos de despejo, quando as pessoas não cumpram, porque nós também sabemos que há muitos ocupantes profissionais das casas que entram, pagam um mês e a caução e acabam por estar lá 2 ou 3 anos sem pagarem mais nada. E, portanto, é quando forem colocadas as questões de confiança que o mercado de arrendamento pode ser dinamizado, a par de medidas de penalização fiscal para os proprietários que tenham as suas casas propositadamente fechadas. Mas há uma outra questão que nós achamos gravíssima que acontece nesta proposta de lei que o Governo apresentou agora e que já foi aprovada na Generalidade. É que o Governo separa a questão do arrendamento da questão da reabilitação e retira aquilo que estava na lei, e muito bem, numa lei feita então pelo Sr. Ministro Dr. António Costa, agora Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é ligar o coeficiente de conservação das casas à própria possibilidade
de os proprietários poderem ou não poderem aumentar as suas rendas. E ao fazer isto, o Governo está a dar um péssimo sinal para a reabilitação urbana, está a dar um péssimo sinal para os proprietários e está a fragilizar ainda mais os inquilinos. E eu não me estou só a referir às classes pobres, estou-me também a referir às classes médias, às classes média-baixa, que vão passar a ser penalizados fortemente com estas medidas que estão nesta proposta de lei e que se vão transformar aceleradamente em mais pobres e em novos pobres. E, portanto, senhoras e senhores deputados, chamo a atenção também para esta questão. Uma outra questão que achamos inqualificável que está na proposta de lei do Governo é a desproteção, a total desproteção que se dá aos idosos e às pessoas que tenham situações de minoridade de vencimentos ou tenham outros problemas como a deficiência física, etc. e tal. Enquanto que a anterior lei permitia um prazo de 15 anos, para a adaptação à nova renda, este Governo propõe um prazo de 5 anos, fim do qual as pessoas passam ao regime normal, o que tem este efeito perverso. É que não se é despejado aos 65, mas é-se despejado aos 71 anos, ou não se é despejado aos 71 e é aos 76 e a partir daí. Isto é, esta é uma lei que castiga muito particularmente aquelas pessoas que deveriam merecer a nossa proteção e o nosso cuidado. E a proteção, senhoras e senhores deputados, não está em remeter isto depois para a Segurança Social. Nós sabemos que a Segurança Social tem dificuldades, cada vez terá mais dificuldades, o Estado está a cortar cada vez mais nos serviços sociais e nos apoios sociais e, portanto, é uma hipocrisia dizer-se, e a Segurança Social depois vai se encarregar de quem não puder pagar a renda, porque não vai nada. E o PSD tem particulares responsabilidades em poder vir a aceitar uma proposta que eu farei na Assembleia da República para repor o prazo de 15 anos, que aliás é o que estava no programa do Governo do PSD, que sufragou e que apresentou também à Assembleia da República, não só no programa eleitoral, mas no próprio programa do Governo. E não se desculpem com o acordo da Troika, porque já havia acordo da Troika quando apresentaram o vosso programa de Governo à Assembleia da República. E, portanto, entendemos que isto é gravíssimo. E, por último lugar, para além de outras enormidades que esta proposta de lei tem, quero chamar a atenção, é que o Governo também decide alterar a taxa que o senhorio poderia, de rentabilidade de 4% que estava prevista na anterior lei, que o senhorio poderia aplicar, para uma taxa de 6,7%. Isto, a par da nova avaliação dos imóveis, trará seguramente uma situação de grande dificuldade, eu diria até mais, e eu não estou a exagerar, de tragédia para muitas famílias da cidade de Lisboa, da classe média, porventura até eleitores de vossas excelências, se persistirem neste erro e nesta injustiça. E por isso eu submeti hoje aqui a esta Assembleia Municipal a minha declaração de voto que apresentei na Assembleia da República, transformando em moção, à qual o meu grupo aderiu, e eu agradeço particularmente, para que o PSD tenha uma oportunidade de se assumir, eu digo o PSD de Lisboa, por quem tenho muita consideração, independentemente das nossas divergências, dos nossos combates que tivemos e que felizmente haveremos de continuar a ter no futuro, porque é assim que funciona a democracia, mas quero apelar aqui ao bom senso, ao sentido municipal, ao sentido de solidariedade que eu sei que existem muitos deputados do PSD Municipal de Lisboa, para que pressionem o PSD Nacional, pressionem o seu Governo, pressionem o seu partido, para que não admitam que esta lei possa ser votada com estes pecados originais que eu acabei de apontar. Muito obrigado.